Estou pronta a proteger Fortaleza. Olá, tudo bem? Meu nome é Julieta e hoje eu cheguei em Smolensk. Smolensk é uma cidade antiga russa, o escudo estratégico da Rússia é a chave de Moscou e a primeira menção de Smolensk nos anais históricos data de 863. Muitas pessoas começam sua introdução à cidade no prédio da estação ferroviária. É uma das maiores estações ferroviárias da Rússia. Foi erguido em 1951 no local do anterior, que foi destruído durante a Grande Guerra Patriótica. A propósito, durante a Grande Guerra Patriótica, 95% dos edifícios da cidade foram destruídos. Na fachada do prédio da estação há uma estrela de herói, o principal prêmio pela coragem dos habitantes de Smolensk durante os anos de guerra. À direita, o brasão de armas de Smolensk. Por dentro, a estação ferroviária de Smolensk parece um museu. Na entrada, os passageiros são recebidos por uma expressiva colunagem. Depois, os olhos são atraídos pelo espetacular teto em caixotões e pelos lustres em estilo império. E estas são pinturas grandes doadas por artistas russos. Em 2020, eles abriram uma exposição de bagagem histórica aqui. Uma ótima opção para uma primeira introdução à cidade. Smolensk é cercada por florestas de pinheiro e os habitantes têm extraído resina de pinheiro para lubrificar navios e cordas. E resina em russo é smala. Começaram a chamar essas pessoas de Smolane, da palavra smala, e a cidade foi chamada de Smolensk. Smolensk fica nas colinas e tem população de 516,5 mil habitantes. E o rio Dnieper flui aqui, o quarto maior rio da Europa, depois do Volga, do Danúbio, do Ural. Atravessa a Rússia, Bielorrússia, a Ucrânia, desaguando no Mar Negro. Em 1596, nosso czar Boris Godunov ordenou a construção de uma nova fortaleza ao redor da cidade de Smolensk e ele pessoalmente colocou a primeira pedra. Durante a construção, ele proibiu todas as construções de pedra na Rússia, todos os materiais e ferramentas, e todos os artesãos foram trazidos para cá para construir essa fortaleza. E todos os dias essa fortaleza era construída por 40 mil pessoas e pela primeira vez na história o trabalho dos artesãos foi pago em dinheiro. Em 1602 a fortaleza ficou pronta. Era a única fortaleza na Rússia que cercava toda a cidade. Naturalmente, os muros do Kremlin cercam apenas os edifícios administrativos. E o comprimento da fortaleza era de 6,5 quilômetros. A altura era de 12 a 20 metros e a espessura das paredes era de 6 metros.
A fortaleza tinha 38 torres, cada uma feita com um plano individual e com sua própria finalidade. É uma fortaleza mais longa da Rússia e a segunda da Europa depois de Constantinopla. Em 1609, o Papa emitiu uma bula para guiar quismáticos à verdadeira fé. E o rei Sigismundo II da comunidade polonesa-lituânia reúne seu exército e marcha a Smolensk. Ele exigiu a chave da cidade e exigiu entrar no território da fortaleza, mas o povo de Smolensk se recusou e desde o setembro de 1609 começou o cerco a Smolensk, que durou 20 meses e 18 dias. No final do cerco, restavam apenas cerca de 300 pessoas na fortaleza, e para não se renderem ao inimigo, eles se explodiram na Catedral de Madeira de Uspensky. Em 1912, Napoleão declarou a fortaleza de Smolensk culpada por não poder conquistar o mundo inteiro, e por ordem dele toda a muralha foi minada, mas ele conseguiu explodir apenas 9 torres e 2 quilômetros de muralha. E agora existe 9 fragmentos, 18 torres e 3 quilômetros de muralha. Eu e meu amigo Urso anunciamos meu novo canal no Telegram, onde eu mostrarei os momentos da minha vida e o que não está incluído nos vídeos no YouTube. Fala, amor. Ficou tímido. Então, nos convidamos todos vocês a entrar no meu novo canal no Telegram. Esta é a Catedral de Uspensky, a principal catedral da cidade, feita de pedra e colocada no século XVII no lugar da Catedral de Madeira, no qual o povo de Smolensk se explodiu. Devido às condições do solo, foram necessários 95 anos para construí-la. É a Torre do Sino. Normalmente a Torre do Sino é mais alta do que a catedral, mas aqui ela é pequena. Por causa disso, esta parede começou a desmoronar com as vibrações do sino e eles tiveram que reforçar a parede com contrafortes. Em seu interior, vimos uma enorme iconostáse de 30 metros, tão alta quanto uma casa de 10 andares. É muito difícil expressar a impressão que essa catedral causa. O mais interessante é que mesmo inúmeros inimigos como Napoleão, os fascistas e até os comunistas não tocaram nessa catedral e não a saquearam. Quando Napoleão entrou na cidade, ele colocou soldados ao redor da catedral para protegê-la. Essa beleza deve ser vista com seus próprios olhos. Que iconostáse magnífica! As colunas são feitas de touras sólidas. Você pode ver cachos de uvas e girassóis. Muitas esculturas pequenas. Há também um ícone da Mãe de Deus de Smolensk. Ela tem sua própria escada. Este pedaço de tecido com uma imagem de Jesus morto e dos santos é chamado de plashenitsa. É como um ícone, mas em um tecido. As relíquias dessa catedral são os sapatos de ferro fundido de São Mercúrio de Smolensk. Eles são de tamanhos diferentes. Smolensk encanta com seus belos edifícios antigos com muitos detalhes, como uma deliciosa sobremesa. A arquitetura soviética é combinada com a arquitetura pré-revolucionária do Império Russo e cada casa é um espetáculo a ser contemplado.
Nos últimos anos, Smolensk tem se transformado e os prédios antigos começaram a ser restaurados aqui. Eles estão fechando uma rua e restaurando-a completamente, cada casa. Aqui não se constroem casas feias em estilo moderno que cortam a vista e não combinam com as ruas históricas. Aqui, eles tratam a história com cuidado. Ao caminhar por essa cidade, tenha cuidado. Ela pode roubar seu coração. E agora eu estou no Parque dos Pioneiros. É um lugar de lembrança e tristeza. Aqui costumava haver um museu dos pioneiros heróis da Grande Guerra Patriótica e por isso o parque tem esse nome. Este monumento horripilante, chamado de Flor Queimada, é dedicado às crianças que morreram em campos de concentração durante a guerra. Nossa, que assustador! Atrás de mim está o monumento de 1941. Os prisioneiros de guerra de Vyazma foram trazidos, colocados ao longo do muro e um carro bateu neles de propósito. Aqueles que tentaram escapar foram fuzilados. E aqui está uma vala comum para 500 pessoas. Meu Deus, 500 pessoas! Imagina só. Este monumento é dedicado ao 80º aniversário da operação dos partidários soviéticos para evacuar as crianças que os nazistas queriam levar para a Alemanha na retaguarda. E os partidários soviéticos salvaram 3.225 crianças nessa operação. E aqui nós podemos ver a planta dessa fortaleza ao redor da cidade. E aqui está o museu da Torre Mahavaya. Aqui eles mostram os elementos e nomes e escrevem para que serve esse objeto. Estou pronta a proteger Fortaleza. É o cinema Outubro. Os alemães o construíram após a guerra. Agora eu estou na Praça da Vitória. E aqui tem esse monumento que comemora as 3 guerras principais da cidade. A invasão do Segismundo II, Guerra Polonesa-Russa, a invasão do Napoleão em 1812 e a Grande Guerra Patriótica. Mas os locais não gostam desse monumento e dizem que ele parece 3 homens saindo de uma casa de banhos com vassouras. E neste local da parede está embutida uma mensagem para os habitantes de Smolensk que deverá ser aberta em 25 de setembro de 2063. E este é o parque da comemoração dos heróis. Desse lado nós vemos generais e marshals que protegeram a Império Russa durante a Guerra Napoleônica. E desse lado é nosso Marshal Kutuzov. E em frente nós podemos ver este monumento. Este monumento se chama Rússia Agradeça aos Heróis e ele mostra um ninho de águia. E essa águia está protegendo seu ninho da invasão de um soldado
romano. Este monumento dedicado aos heróis da Guerra Napoleônica. Aqui está o beco das cidades heróis. Aqui nós vemos Murmansk, Tula, Minsk, Novorossiysk, Kerch e outros. Este é o túmulo de Mikhail Yegorov, natural de Smolensk e herói da União Soviética. Juntamente com Militon Kantaria, ele hasteou a bandeira da vitória sobre o Reichstag. Aqui nós vemos este monumento dedicado aos heróis da Grande Guerra Patriótica, heróis dessa cidade. Este monumento é feito das fotografias deles. Olha só quantas pessoas. Se chama Exército Imortal. Olha que memorial grande. E aqui nós temos Chama Eterna. Estou entrando na outra torre. Agora eu estou na parte superior da torre, que é chamada de mashikul, do verbo machucar. Aqui há janelas especiais para atirar e buracos para despejar piche quente no inimigo. Ou seja, atire aqui, depois derrame o piche sobre aqueles que conseguiram se aproximar e atire novamente para ninguém se aproxime. Agora eu estou no jardim que se chama Blonia. Blonia é uma antiga palavra russa que significa um local aberto em frente a uma fortaleza ou cidade. Essa área costumava ser usada como uma área para treinamento dos soldados. Mas em 1830, o governador da cidade veio até aqui e do nada começou a plantar as árvores. E ele era muito rico, muito jovem e bonito, e muitas moças nobres, para atrair a atenção dele, começaram a plantar seus canteiros pessoais com flores estrangeiras nesse local. Foi assim que esse jardim surgiu e as pessoas costumaram o chamar de Reino das Mulheres. Em 1885, um monumento a Mikhail Glinka, o criador da ópera russa, foi erguido no parque. Dê uma olhada à cerca. Aqui estão as partituras reais de suas obras. E este é o prédio da Filarmônica Mikhail Glinka. E este cervo é o troféu do imperador prussiano Wilhelm II. Soldados russos encontraram esta escultura na casa do Reichsmarschall Göring e a levaram para Smolensk. Na testa há um rastro do tiro. Caros amigos, hoje eu e Vladimir Ilyich Lenin informamos vocês que hoje todos vocês podem me apoiar com suas doações, por exemplo, pelo Valeu Demais no YouTube ou no Donation Alerts. Link está abaixo desse vídeo. E agora, eu e ele nos queremos agradecer àqueles que já me apoiaram com suas doações. Muito obrigada! Então, hoje eu mostrei para vocês essa cidade antiga russa
E eu espero que vocês gostaram deste vídeo, porque eu pessoalmente, eu simplesmente me apaixonei por essa cidade antiga, gostei muito, adorei. Por favor, me escreva nos comentários se você gostaria de visitar essa cidade. Então, deixe seus likes, escreva seus comentários, se inscreva no meu canal. Se é possível, por favor, compartilhe com seus amigos, pois isso vai me ajudar com o crescimento do meu canal. Eu desejo toda a felicidade por você. Obrigado por sua atenção e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!